Inicialmente, a Constituição de 46 foi promulgada em 18 de setembro de 1946, no primeiro ano do governo Dutra, de 46 a 51. Um dos principais aspectos foi a retomada da democracia após o fim do autoritarismo do Estado Novo de Getúlio Vargas. A Assembleia Constituinte foi formada para a elaboração da Constituição e foi composta por congressistas eleitos em 1945. A partir de 46, com o fim da ditadura Vargas, o Brasil retomou o caminho da democracia. Em 45, ocorreram eleições para presidente do Brasil. O candidato do PSD, o militar Eurico Gaspar Dutra, foi eleito presidente da República. Em 1946, um ano após o final da Segunda Guerra Mundial, teve início a Guerra Fria entre os Estados Unidos, o capitalismo, e a União Soviética, o socialismo. O Brasil buscou alinhamento político e ideológico junto aos Estados Unidos, mesmo porque a dinâmica dos círculos concêntricos fazia com que o Brasil fosse obrigado diplomaticamente a se alinhar aos Estados Unidos, mesmo porque os Estados Unidos estavam bem mais perto do Brasil geograficamente do que a União Soviética. As principais características da Constituição de 1946 foi o reestabelecimento de vários aspectos democráticos que tinham sido omitidos na Constituição de 37. O texto constitucional estabeleceu a igualdade de todos os brasileiros perante a lei, ainda que isso não funcionasse na prática. Determinou a inviolabilidade do sigilo de correspondência, aboliu a censura e estabeleceu a liberdade de manifestação de ideias e opiniões. Garantiu a liberdade de formação de associações, sindicatos, por exemplo, desde que não fossem para objetivos ilícitos. O que eram objetivos ilícitos? E esse é o grande problema da questão. Os objetivos ilícitos eram tudo o que o governo considerava ilícito. Então não houve uma redemocratização completa. Por exemplo, se houvesse associações de sindicatos, por exemplo, sindicatos de trabalhadores, o Brasil recebeu grande contingente de trabalhadores europeus. E esse contingente de trabalhadores europeus era muito politizado, tinha uma tendência ao anarcossindicalismo. Isso era proibido. Ela determinou a liberdade de cultos religiosos e de crenças, assim como de posicionamento político e filosófico. Estabeleceu o direito de ampla defesa de qualquer cidadão acusado, mas o sistema judiciário brasileiro ele era ainda muito precário e tinha troca de interesses. Se na justiça ou fosse acusado por alguém muito poderoso, você iria para a cadeia. Era basicamente isso. Determinou que ninguém podia ser obrigado a fazer algo que não estivesse determinado na lei, ainda que isso não funcionasse tão bem na prática. Estabeleceu a casa, a residência, o logradouro como asilo inviolável do indivíduo. Ordenou que um brasileiro só podia ser preso em caso de flagrante delito ou por ordem escrita de uma autoridade judicial, garantiu o direito de propriedade privada e estabeleceu o habeas corpus, exceto em transgressões disciplinares. Então, esse é mais ou menos um resumo da Constituição de 46 nos seus principais pontos, ainda que vários desses pontos sejam altamente discutíveis.